Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora me diz, quantas vezes você já tentou ser forte, engoliu a mágoa a seco e pensou que isso era maturidade? Mas por dentro, a sua alma ficou presa como se estivesse pagando uma pena que ninguém oficializou. Tem gente que acha que guardar ressentimento é sinal de justiça, de amor próprio, de coragem. Só que eu vou te dizer uma coisa meio polêmica e, ao mesmo tempo, libertadora. Muitas vezes a mágoa não protege você, ela te controla. E quanto mais você alimenta isso, mais a sua energia positiva vai embora, sua fé fica pesada e a paz duradoura vira uma lembrança distante. E aqui vai o contra-intuitivo que quase ninguém quer ouvir. Perdão não é fraqueza, nem esquecimento, nem passar pano. Perdão é decisão estratégica, é livramento. É quando você para de dar ao passado o poder de decidir seu humor, seus relacionamentos e até a sua intimidade com Deus. E olha só, tem um segredo esquecido nisso, porque o perdão verdadeiro não começa quando você finalmente sente vontade. Ele começa quando você escolhe, mesmo ainda doendo. A boa notícia, esse passo pode trazer alívio mais rápido do que você imagina. Não porque a ferida some do nada, mas porque a prisão começa a abrir. Hoje eu vou te guiar por um caminho simples, direto e profundo, que traz cura sem negar a dor, reacende esperança sem ingenuidade e coloca você de volta no controle da própria vida. E antes que você pense, mas comigo é diferente, eu te peço só isso. Fica comigo até o final, porque em algum ponto você vai perceber que o perdão não é sobre o outro mudar, é sobre você voltar a respirar por dentro, com inspiração e liberdade. Combinado? Como a mágoa se transforma em prisão emocional. A mágoa começa pequena, quase como uma pedrinha no sapato. Dá para ignorar, até o dia em que você manca por dentro. A gente vai empilhando lembranças, frases mal colocadas, ausências e confirmações de medo. E quando vê, a alma está vivendo em modo alerta. E olha que curioso, você acha que está só se protegendo, mas na prática está se trancando, perdendo paz duradoura e alívio. Nessa hora, pedir inspiração a Deus não é drama, é estratégia, porque a mágoa não grita, ela sussurra e manda no seu humor. O mecanismo é esperto. A mágoa vira narrativa, e narrativa vira identidade. Você começa a dizer, eu sou assim, quando na verdade você só está ferido e tentando não sofrer de novo. Aí a fé fica meio abafada, como rádio com chiado, e a esperança vira visita rara. É como carregar uma mochila cheia de pedras e jurar que dá para correr. Dá, mas custa caro. Sem perceber, você prende a sua energia positiva no passado e o presente vira só um corredor estreito. E o pior, a outra pessoa talvez nem esteja mais pensando nisso, mas você está pagando aluguel emocional todo dia. Agora um exemplo bem prático. Quando a mágoa se instala, ela cria gatilhos. Uma mensagem curta vira frieza, um atraso vira desrespeito, um silêncio vira abandono. Se você quiser começar a destrancar isso, faz um teste simples por 7 dias. Toda vez que sentir a fisgada, escreve 3 coisas. O que aconteceu, o que eu interpretei, o que eu precisaria ouvir, receber para ficar em paz. Esse exercício parece bobo, mas é quase uma cura de lente. Você separa fato de filme. E sim, dá para fazer isso com Deus no centro, em oração curta. Senhor, me dá clareza antes da reação. E sabe o que mantém a prisão fechada? A ideia de que soltar a mágoa é passar pano. Só que mágoa não é justiça. Mágoa é algema emocional. Justiça busca reparo. Mágoa busca repetição do sofrimento, como se recontar a dor fosse cobrar juros do passado. Você não precisa negar nada do que viveu para buscar livramento. Precisa só parar de morar no mesmo capítulo. E se você quiser reforçar a mente nisso, 2 leituras que ajudam muito. O Poder do Hábito, para entender gatilhos, e A Cabana, para mexer com o coração sem discursinho. E aí entra uma virada que pouca gente entende. A chave da cela raramente é sentir vontade. Quase sempre é decidir. Porque se você esperar o coração ficar perfeito para agir, vai virar refém do clima interno. Deus trabalha com processo, e processo começa com passo, não com sensação. O ponto é, se a mágoa virou prisão, qual é o primeiro gesto que abre a porta? Não por emoção, mas por escolha. Perdão não é sentimento, é decisão. Perdão, na vida real, raramente chega como borboletas no estômago. Ele chega mais parecido com um tá, eu vou dar esse passo mesmo sem vontade, meio na raça, e tudo bem. A gente foi ensinado a esperar o coração amaciar, mas o coração muitas vezes só amolece depois que a decisão é tomada. É por isso que o perdão é mais decisão do que sentimento.
Ele nasce na mente e vai descendo para a alma com o tempo. E quando você coloca Deus no centro, você percebe que fé não é ausência de dor, é coragem de caminhar apesar dela. O alívio pode demorar um pouco, mas a direção muda na hora. Pensa assim: sentimento é clima, decisão é bússola. Se você só se move quando o clima tá bom, você vira refém de tempestade interna. Agora, se você decide, você cria caminho, e caminho costuma trazer paz duradoura, mesmo que devagarinho. O perdão não diz: o que fizeram foi ok. Ele diz: isso não vai mais mandar em mim. É livramento com assinatura, um contrato onde você para de entregar a sua energia positiva como pagamento de uma dívida que nunca fecha. E cá entre nós, manter rancor é um trabalho de tempo integral e sem salário. Um exemplo prático que funciona muito: escreva uma frase de decisão, curta e objetiva, e repita por 21 dias. Algo como: com a ajuda de Deus, eu escolho perdoar e escolho seguir em frente. Repare que eu disse eu escolho, não eu sinto. E junto disso, faça uma higiene emocional básica. Pare de revisitar a cena como se fosse série que você maratona toda noite. Se precisar, troque o gatilho. Quando vier a lembrança, faça uma oração de 20 segundos e em seguida uma ação física simples. Beber água, caminhar 2 minutos, abrir a janela. Parece pouco, mas isso reeduca o corpo e a alma a não ficar presa no replay. Outra coisa que ajuda muito é dar nome às perdas, porque perdão sem clareza vira confusão. Pergunte a si mesmo: o que exatamente eu perdi aqui? Respeito, confiança, tempo, um sonho? Dar nome não aumenta a dor, dá contorno, e contorno permite cura. Se você gosta de leituras que fortalecem essa mentalidade, 2 livros acessíveis e úteis: As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, para acalmar a mente, e O Milagre do Amanhã, para reacender esperança e disciplina interna. E se você preferir Bíblia na prática, medite em Efésios 4:31-32 e Salmos 147:3, como quem toma remédio diário, não como quem coleciona frase bonita. Agora tem um detalhe que quase ninguém fala: decisão de perdoar não elimina consequências. Você pode perdoar e ainda estabelecer limites, ajustar distância, mudar combinados. Isso não é falta de fé, é maturidade. Perdão dá liberdade, limites dão proteção. E quando você junta os dois, a paz duradoura fica mais possível, porque você para de confundir amor com exposição ao mesmo corte. Só que aí surge uma pergunta incômoda e necessária. Se o perdão é decisão, o que acontece dentro do espírito quando eu me recuso a decidir e alimento isso por anos? O custo espiritual de não perdoar. Quando a gente escolhe não perdoar, não é que a vida ela só vai ficando mais pesada, mais estreita, como se o peito tivesse menos ar. E o custo espiritual disso é silencioso. A fé vai virando rotina sem sabor, a oração perde espontaneidade e a alma começa a confundir prudência com amargura. Você pode até falar de Deus, mas por dentro fica um nó, porque rancor é um tipo de idolatria da ofensa, a dor vira centro. Aos poucos, a energia positiva some e a esperança fica parecendo um luxo. Não é castigo do céu, é consequência do coração fechado. Existe também um efeito colateral bem prático. Quem não perdoa costuma ver o mundo com lente de suspeita. A pessoa não erra, faz de propósito. O outro não esquece, não se importa. A vida não atrasa, me persegue. E aí você cria um sistema de autodefesa que parece inteligente, mas vira uma prisão que consome paz duradoura. É como andar com um alarme disparando o tempo todo. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa a alma. E ironicamente você tenta se proteger do sofrimento. Sofrendo 2 vezes, pelo que aconteceu e por manter aquilo vivo. Um exemplo realista: você discute com alguém, decide não perdoar, e meses depois você ainda sente raiva ao lembrar. Repare como isso rouba tempo, foco e até alegria em momentos que não têm nada a ver com o ocorrido. E agora a pergunta estratégica: vale mesmo pagar esse preço diariamente? Um exercício simples para medir o custo é anotar, por uma semana, quanto tempo você perde ruminando a situação, mesmo que em blocos de 2 minutos. No final, some. Muita gente se assusta. Dá horas que poderiam virar cura, descanso, estudo, conexão, plano de vida. A mágoa cobra juros e você nem percebe que assinou o contrato. E tem um aspecto espiritual que pega fundo. Rancor costuma bloquear a sensibilidade. Você começa a endurecer onde deveria ter ternura e fica reativo onde poderia ser sábio. Isso não significa virar bobo ou permitir abuso, mas significa não deixar que a ferida dite sua personalidade. Quando você pede a Deus inspiração e livramento, o coração vai aprendendo uma coisa: soltar não é esquecer,
é não se tornar o que te feriu. Se você quiser uma prática diária curta, faça essa oração objetiva por 14 dias. Senhor, revela o que eu estou segurando e me dá força para soltar um passo por vez. E depois complete com uma ação concreta, uma mensagem neutra, um limite saudável ou até silêncio intencional com paz, não com veneno. Por fim, tem um custo que a gente quase nunca admite. Quem não perdoa se torna previsível para a própria dor. Qualquer gatilho te controla, qualquer lembrança te sequestra, qualquer frase te puxa para o passado. E aí, sem perceber, a pessoa vai perdendo liberdade interior. E liberdade interior é parte do que chamamos de paz duradoura. Só que existe uma ferramenta extremamente simples, mas poderosa, que não apaga a dor e ainda assim abre a porta da liberdade. E é aqui que o próximo passo fica inevitável. Como transformar perdão em uma ferramenta prática de libertação pessoal, sem enrolação. O perdão como ferramenta de libertação pessoal. Se você olhar bem, perdão não é um presente que você dá ao outro, é uma chave que você usa em você. É libertação pessoal, mesmo quando ninguém pede desculpas, mesmo quando a história não fecha bonito. O perdão te devolve governo interno, você para de reagir como marionete do passado e volta a escolher com calma. E quando Deus entra nessa equação, a coisa fica ainda mais forte. Porque você não depende só da sua força emocional do dia, você acessa inspiração, fé, uma espécie de energia positiva que não vem do ego, vem do alto. E aí o alívio começa a aparecer em pequenos sinais, menos ruminação, mais leveza, mais ar. Pensa no perdão como um desbloqueio do fluxo da sua vida. Sabe quando você tenta avançar, mas algo trava, relacionamentos, trabalho, alegria, até sono? Muitas vezes a trava não é falta de capacidade, é excesso de peso. Mágoa é peso. Perdoar é soltar carga para caminhar mais longe com mais paz duradoura. E não é papo motivacional. Isso mexe com seu corpo, sua atenção e suas escolhas. A alma mais leve toma decisões melhores, conversa melhor, discute menos, dorme mais em paz. Parece simples, mas é bem profundo. Agora uma ferramenta prática que funciona. O perdão em camadas. Você não precisa resolver tudo numa única oração dramática. Você decide perdoar e depois revisita o processo quando o gatilho volta. Funciona assim. 1. Nomeie a dor, isso me feriu. 2. Reconheça a emoção, eu sinto raiva, tristeza. Declare a decisão, com Deus eu escolho perdoar. 4. Solte um pouco, eu não vou alimentar essa cena hoje. Repita quantas vezes for necessário. Isso é cura progressiva, não mágica instantânea. E sim, dá para fazer no meio do dia, no trânsito, lavando louça, sem plateia. Outro exemplo bem real. Perdoar também muda como você se posiciona. Em vez de se explicar demais, você passa a ser claro. Em vez de aceitar migalha por carência, você coloca limite com paz. Em vez de buscar vingança disfarçada, você escolhe livramento. E se você quiser ancorar isso em hábitos, 2 práticas ajudam muito. Journaling de 5 minutos, escreva o que eu aprendi com isso e o que eu não quero repetir. E uma conversa difícil planejada, escreva antes 3 frases. O que aconteceu, como me afetou, o que eu preciso daqui para frente. Para quem gosta de leitura que dá linguagem para isso, Comunicação Não Violenta, Rosenberg, é ouro. E Limites, Henry Cloud e John Townsend, ajuda a unir amor com firmeza. E aqui vai um ponto que dá um nó em muita gente. Libertação pessoal não exige negar a realidade. Você pode perdoar e ainda dizer, não confio mais, não aceito mais, não volto para esse padrão. Perdão é soltar o veneno. Confiança é reconstrução, quando possível, e limites são proteção. Quando você entende isso, a esperança fica mais inteligente, menos ingênua. Você para de achar que perdão é ser bonzinho e começa a ver que perdão é estratégia espiritual de sobrevivência emocional. Só que existe uma pergunta essencial que precisa ser respondida com honestidade. Como perdoar de verdade sem fingir que não doeu, sem maquiar a ferida? Como perdoar sem negar a dor sofrida? Perdoar sem negar a dor é como tratar uma ferida do jeito certo. Você não finge que não existe. Você limpa, protege e deixa cicatrizar. Tem gente que tenta perdoar pulando a parte do sentir, aí vira só espiritualidade de fachada, por fora tudo lindo, por dentro a alma latejando. Deus não te pede teatro, Ele te convida à verdade. A verdade é o começo da cura, porque nomear a dor não te enfraquece, te organiza. E quando você se organiza por dentro, o alívio chega com mais consistência, abrindo espaço para a paz duradoura de verdade. O passo 1 é reconhecer. Isso doeu e me marcou.
Sem essa frase, perdão vira negação, e negação vira bomba relógio emocional. O passo 2 é validar o que você sentiu sem se culpar por sentir. Raiva, tristeza, frustração, tudo isso é sinal, não pecado automático. O segredo é não transformar o sentimento em guia permanente. Aqui a fé entra como maturidade. Eu sinto, mas não sou obrigado a obedecer ao que sinto. Aí você começa a perdoar com o coração ainda sensível, mas com a mente alinhada com Deus e com a sua própria dignidade. Um exemplo prático e bem aplicável. Use o método 3 verdades. Escreva: 1. O que aconteceu foi fato. 2. Isso me fez sentir emoção. 3. A partir de hoje eu escolho decisão. E feche com uma oração curta. Senhor, me dá inspiração para não repetir esse padrão e livramento para não viver preso nisso. Faça isso em dias alternados por 2 semanas sem pressa. Outra prática poderosa é conversar com alguém maduro, um líder espiritual equilibrado, terapeuta, e dizer em voz alta a história, sem enfeitar. A fala tira o veneno do segredo, e a energia positiva começa a voltar quando você para de carregar tudo sozinho. Agora atenção, perdoar sem negar a dor também inclui limites claros. Se foi abuso, manipulação ou repetição de desrespeito, perdão não é retorno automático. Às vezes, o ato de perdoar é justamente parar de se expor. Faça um combinado consigo. Eu perdoo, mas eu não me coloco de novo no mesmo lugar. Isso é paz duradoura na prática. Se precisar de suporte prático, 2 leituras são muito úteis. A coragem de ser imperfeito, para lidar com vulnerabilidade e vergonha, e o corpo guarda as marcas, para entender como dor fica registrada, especialmente se a ferida for antiga. Não é intelectualizar, é aprender a cuidar da alma com sabedoria. E tem um detalhe bem humano aqui. Perdoar sem negar a dor não significa que você nunca mais vai lembrar. Significa que, quando lembrar, você não vai sangrar do mesmo jeito. No começo a memória ainda aperta, depois ela só informa. Você pode até rir de si mesmo um dia. Nossa, eu carreguei isso como se fosse mala de viagem internacional. E aí você percebe que a ferida virou cicatriz, e cicatriz não comanda, só conta história. Só que antes de fechar essa caminhada, existe um passo que separa quem apenas se emociona de quem realmente muda. Como transformar tudo isso em prática diária, manter o coração leve e ainda incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Agora, oremos. Oração para a vergonha interna. Assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Senhor, eu apresento a Ti a vergonha que tem escondido minha verdadeira identidade. Muitas vezes me sinto indigno, manchado e invisível, mas sei que Tua graça cobre minhas imperfeições. Pai amoroso, toca as áreas da minha alma que foram marcadas por humilhação e críticas. Arranca de mim a sensação de inadequação que me impede de avançar. Mostra-me quem eu sou em Ti. Espírito Santo, cura minha memória emocional. Remove lembranças que me envergonham e cicatriza episódios que feriram minha autoestima. Envolve-me com Tua aceitação. Senhor, ensina-me a rejeitar pensamentos de condenação, que eu não viva mais escondido atrás de máscaras. Dá-me coragem para sair das sombras e viver em autenticidade. Liberta-me da vergonha que me impede de receber amor, que eu compreenda que não preciso ser perfeito para ser amado por Ti. Tua graça me basta. Guia-me para relacionamentos saudáveis que afirmem minha identidade ao invés de feri-la. Que eu encontre pessoas que reflitam Teu amor. Que Tua verdade se torne meu escudo diário. Que eu caminhe com ousadia e dignidade, sabendo que fui lavado e renovado por Ti. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontro honra, identidade e redenção. Amém. Agora me diz com sinceridade, depois de tudo que você viu aqui, vale a pena continuar carregando uma mágoa como se fosse um troféu de dor? Ou você já percebeu que esse peso, na prática, não pune quem te feriu? Ele drena a sua energia positiva, rouba o seu alívio e vai apertando a sua alma por dentro? Deus não te chamou para viver algemado ao passado. Ele te chama para cura, para livramento, para uma paz duradoura que não depende do comportamento dos outros. Depende da sua decisão de não deixar a ferida governar sua vida. Então aqui vai o desafio, bem direto e aplicável. Qual é o primeiro passo de perdão que você consegue tomar ainda hoje? Pode ser escrever as 3 verdades, fato, emoção, decisão. Pode ser fazer aquela oração curta pedindo inspiração. Pode ser parar de revisitar o replay antes de dormir. Pode ser estabelecer um limite saudável sem ódio no coração. E eu quero te perguntar, o que exatamente você perdeu nessa história?
E o que você está disposto a recuperar a partir de agora? Porque uma coisa é certa: quando a fé vira prática, a esperança deixa de ser discurso e começa a virar caminho. E presta atenção nessa provocação. Se você continuar preso à mágoa, como você acha que estará daqui a 6 meses? E se você decidir perdoar como estratégia de liberdade, o que pode mudar no seu humor, nos seus relacionamentos, na sua oração, na sua paz? Escreve aqui nos comentários sem medo: eu decido perdoar. Ou então: eu ainda estou no processo, mas eu quero cura. Sua frase pode ser o marco de virada que você precisava e ainda pode virar inspiração para alguém que está lendo em silêncio. Se essa mensagem falou com você, se te trouxe clareza, alívio e um gosto de paz duradoura, então se inscreve no canal agora, ativa as notificações, porque a gente caminha junto com Deus, com fé e com verdade. E faz mais uma coisa: encaminhe este vídeo para um amigo ou familiar que está precisando de uma palavra amiga, alguém que você sabe que está sorrindo por fora, mas com a alma pesada por dentro. Você não imagina o livramento que pode começar com um simples compartilhamento.